Esse vídeo é extremamente importante para os alunos que vão fazer a segunda fase em Direito do Trabalho. E eu vou explicar por quê. Nesse vídeo eu vou tratar sobre as súmulas que não se aplicam mais, apesar de estarem na sua CLT, no seu índice remissivo, induzindo o aluno ao erro. Então fique ligado, vem comigo depois da vinhetinha para você riscar no seu material essas súmulas e não correr risco de perder uma questão, de perder uma tese na hora da prova. E eu já começo dizendo, não é que a sua CLT está errada, a sua CLT não está errada independente da CLT que você utiliza. Por que existem súmulas que não se aplicam mais e estão lá na CLT? Porque o TST não cancelou a súmula ainda. Teve a reforma trabalhista, teve outras alterações legislativas posteriores às súmulas que nós aplicávamos antes. Fundamentávamos teses, fundamentávamos questões com essas súmulas, mas depois de reforma trabalhista e inovações legislativas, essas súmulas perderam aplicabilidade porque elas entram em choque com a nova legislação. Então, se você tem uma lei que é posterior à súmula, você não vai aplicar a súmula, você vai aplicar a lei. Mas, como a sua CLT vai constar tanto às vezes do índice remissivo, daquelas remissões que tem logo abaixo do artigo, e as súmulas não vão estar canceladas, por isso elas vão constar lá da sua CLT, você precisa de muita atenção nessa aula. Se você não está com a sua CLT ainda, pausa o vídeo, pega a CLT para você ir riscando as súmulas que não se aplicam mais e, em razão disso, você não pode fundamentar com base nessa súmula para você não errar. Então, vem comigo. A primeira súmula é a súmula 377 do TST. Olha o que diz essa súmula. Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico ou contra micro e pequeno empresário, o preposto deve necessariamente ser empregado do reclamado, inteligência do artigo 843, parágrafo 1º da CLT e do artigo 54 da Lei Complementar. Mas a reforma trabalhista modificou essa lei. E olha como que passou a redação do artigo 843 da CLT. Olha, na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo no caso de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer representar pelo sindicato da categoria. Agora, olha só, parágrafo 1º e 3º. É facultado ao empregador fazer substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento e cujas declarações obrigarão o proponente. E o preposto de que se refere o parágrafo 1º desse artigo não precisa ser empregado. Está em contradição aqui com a súmula, né? A súmula fala que necessariamente tem que ser empregado. Então, o que você vai fazer? Vai riscar essa súmula. Passa um traçozinho assim, não é para rabiscar. Eu sei que às vezes dá vontade de você rabiscar, né? Às vezes para você, na hora da prova, ver com mais atenção, você sai rabiscando tudo. Não faz isso. Só dá um tracinho pequeno ali na súmula para você saber que essa súmula não se aplica mais, porque ela está em contradição com o novo dispositivo legal da CLT. O próximo artigo a próxima súmula, desculpa, é a súmula 219, essa é simples, né? A 219 e a 329. O que é a súmula 219 no item 1 dizia? Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência. A gente já sabe que depois da reforma trabalhista, o artigo 791-A da CLT disse que ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários sucumbenciais, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Ou seja, decorre sim da mera sucumbência. A parte que é sucumbente deve pagar honorários de sucumbência, a parte vencedora, a parte vencida paga honorário sucumbência à parte vencedora. Então, essa súmula 219 e a 329, que diz que se aplica a súmula 219, estão
não se aplicam mais, né? Não tem aplicabilidade, então você vai riscar no seu material. Como que você vai riscar? Faz um tracinho aqui, assim, ó, no item 1 da súmula e a súmula 329 também. Próxima súmula que não se aplica é a súmula 90. Aqui temos 3 súmulas, a súmula 90, a súmula 320 e a súmula 429. Aqui a súmula trata de hora itinere, instituto que deixou de existir após a reforma trabalhista, né? Antes da reforma trabalhista, se o local de trabalho fosse em local de difícil acesso, a empresa fornecesse transporte, esse tempo de deslocamento era computado na jornada de trabalho do empregado. Após a reforma trabalhista, não há mais hora itinere, a não ser por acordo coletivo, convenção coletiva, acordo individual, mas a regra, o empregador não é obrigado a computar esse tempo de trajeto. Então, olha o que dizia a súmula 90 do TST. O tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido para o transporte público regular e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. A incompatibilidade entre horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera direito às horas itinere, também não gera. A mera insuficiência de transporte público não enseja de pagamento de hora itinere. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas itinere remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo setor público, pelo transporte público. Considerando que as horas itinere são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. Quando tem vários itens a súmula, você precisa analisar todos, porque às vezes um ou outro vai ter a sua aplicabilidade ainda. Aqui não, né? Olha a mesma coisa da súmula 320. O fato de o empregador cobrar parcialmente ou não importância pelo transporte fornecido para o local de difícil acesso ou não servido por transporte regular não afasta o direito à percepção das horas itinere. E, por fim, a súmula 429. Muita atenção! Considera-se a disposição do empregador, na forma do artigo 4 da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Mas, com a reforma trabalhista, olha o que o artigo 58, no seu parágrafo 2º, estabelece. A duração normal de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então, não importa se ele está se deslocando, caminhando da portaria até a empresa, se ele está se deslocando de sua residência até o local de trabalho, que é de difícil acesso, e a empresa fornece o transporte, não importa. O tempo só começa a contar quando ele chega na efetiva ocupação do posto de trabalho. Antes não é computado, não tem hora itinere. Então, o que você vai fazer? Vai riscar a súmula 90 do TST, vai riscar a súmula 320 do TST e riscar a súmula 429 do TST. Muito importante, gente, vai riscando. Se você não está com o CLT, não pegou, anota ou assiste ao vídeo depois, mas não deixe de riscar as súmulas que não se aplicam. Por quê? Muitas CLTs, logo abaixo, por exemplo, do parágrafo 2º do artigo 58, vem fazendo remissão à súmula 90 do TST. No seu índice remissivo vai ter a remissão para a súmula 90 do TST. E o aluno, aquele aluno que não sabe, que não estudou a parte de hora itinere, que esqueceu na hora da prova, vai na CLT, está remetendo para o artigo 90, para a súmula 90. Tem a súmula 90 lá na sua CLT escrita, não está falando que está cancelada, vai fundamentar na súmula e vai errar. Muita atenção aqui, por favor. Próxima súmula, para você riscar, a súmula 338 do TST. O que fala essa súmula? É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na fórmula do artigo 74, parágrafo 2º da CLT.
A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida em prova em contrário. E aí você vai no artigo 74 da CLT e no seu parágrafo 2º, olha o que diz. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período do repouso. Qual que eu vou adotar? A súmula ou o artigo? Qual que é posterior? O artigo. O artigo antes era 10, por isso que a súmula falava 10. Agora, depois da Lei da Liberdade Econômica, em 2019, foi alterado. Então, se você estiver com a CLT antiga, também pode ser que seja com 10 empregados. Importante você estar com a CLT mais atualizada possível para fazer a sua prova. A partir de acima de 20 empregados, a empresa está obrigada a fornecer os cartões de ponto. E atenção aqui, porque aqui os outros itens da súmula são aplicáveis, somente esse item 1. Então você não vai riscar a súmula toda, você só vai riscar o item 1 da súmula, porque o item 2, o item 3 continuam com sua aplicabilidade. Só aqui porque fala em 10 e na verdade são 20 empregados. Próxima súmula, súmula 244. Por quê? Ela vai tratar da jornada 12 por 36. Olha, é válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados. O empregado não tem direito ao pagamento adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª ordem. Mas aqui, ó, em caráter excepcional, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. E olha, ou em lei, né? E olha o que diz o artigo 59A, também novidade da reforma trabalhista. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, ou seja, não é mais em caráter excepcional, mediante acordo individual escrito, acordo individual escrito, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 ininterruptas de descanso, observadas ou indenizadas o repouso e alimentação. Cuidado, porque o que a lei fez? Ela ampliou as possibilidades da jornada 12 por 36. Então, não é só mais mediante negociação coletiva ou previsão legal. Também pode-se adotar a jornada 12 por 36 mediante acordo escrito entre empregado e empregador. Então, o que você vai fazer? Você vai riscar a súmula 244 do TST. Próxima súmula, súmula 331. O item 1, o que fala a famosa súmula da terceirização? A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário. A gente sabe que em 2017, né, houve alteração da lei de trabalho temporário, houve ali a inserção e foi enxertado foram enxertados alguns artigos a essa lei de trabalho temporário, permitindo a terceirização ampla e restrita, seja na atividade meio, seja na atividade fim. Então não há que se falar, nesse caso, em terceirização ilícita e formação de vínculo direto com o tomador dos serviços. Porque olha só o que fala o artigo 4º-A e o 5º-A da Lei 6.019, que é a Lei do Trabalho Temporário. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. E o 5º, contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive a sua atividade principal. O que você faz então? Risca o item 1 da súmula 331. Próximo aqui também, agora é uma súmula que teve várias, né? Ela é uma súmula gigante com 10 itens, que trata de equiparação salarial. O Instituto da Equiparação Salarial também sofreu drástica
alteração com a reforma trabalhista. Foi muito impactada a equiparação salarial e a súmula, que tinham 10 itens, alguns, se não a maioria, não contei, mas eu acho que a maioria, você vai riscar porque está em contradição com o que diz o artigo, que é posterior à súmula. Vamos ver? Olha, a súmula 6 do TST, item 1. Para fins previstos no parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica ou fundacional, aprovada por ato administrativo da autoridade competente. Esse item 1 não se aplica, a gente vai ver daqui a pouco por quê. Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo no serviço, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Também houve alteração nesse ponto. É desnecessário que ao tempo da reclamação sobre a equiparação salarial, o reclamante e paradigma estejam no estabelecimento, desde que o pedido se relacione com a situação pretérita. É desnecessário que ao tempo da reclamação trabalhista, olha, a professora copiou o mesmo artigo, o mesmo item 2 vezes. O conceito de mesma localidade, na verdade, aqui era o item 6, tá, gente? Eu coloquei o 4 de novo, não sei porquê, mas vocês risquem o item 6, é porque o professor inverteu a ordem aqui. O conceito de mesma localidade de que trata o artigo 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município ou a municípios distintos que comprovadamente pertençam à mesma região metropolitana. E aí, você vai lá no artigo 461, olha o que ele estabelece. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, aqui ó, no mesmo estabelecimento, não é mais no mesmo município, na mesma localidade, agora no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Trabalho de igual valor para fins desse capítulo será o que for feito com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica, entre pessoas, cuja diferença de trabalho no serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna de empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação. A gente viu lá que a súmula, o item 1 da súmula exige esse requisito. No caso do parágrafo 2º desse artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios dentro de cada categoria profissional. E o parágrafo 5º, a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido vantagem em ação judicial própria. Então vamos lá, você vai na sua súmula 6, vai riscar o item 1, vai riscar o item 2, o item 4, o item 6 e o item 10 da súmula. Agora, próximo são as súmulas que têm a sua eficácia, elas estão sem sua eficácia suspensa. Quando que isso acontece? Quando o STF estabelece que a súmula deve ter aquela eficácia suspensa, porque provavelmente eles estão para apreciar alguma ADI vinculada àquele tema. Então, na sua CLT, muito provavelmente vai ter no índice remissivo, eu já vi de algumas CLTs, o índice remissivo remetendo, quando você busca pelo assunto, remetendo para essa súmula que não tem aplicabilidade. Embora lá na súmula venha escrito que a súmula está com a exigibilidade suspensa em razão de determinação do STF. Muitas vezes até está escrito na própria súmula, mas o aluno na hora da prova não vê aquilo, não vê mesmo. Eu sei porque eu conheço os alunos, eu conheço vocês, muitos alunos já, e eu coloco de propósito, os meus alunos me conhecem, sabe que eu coloco para testar. Coloco sempre essas súmulas que estão em contradição com os artigos para chamar a atenção do aluno, para ver se o aluno está indo na CLT no índice remissivo e está remetendo para eles. Para eu já avisar de antemão, vocês me conhecem, que não se aplica mais. Mas nem todo mundo que está assistindo esse vídeo é meu aluno, então por isso eu estou fazendo o vídeo para chamar a atenção de vocês. Existem duas súmulas
Existem mais, mas assim, tanto até outras súmulas também que que já perderam a aplicabilidade em razão de inovações legislativas, mas essas são as que são mais cobradas no exame de ordem, então por isso que eu selecionei essas para tratar com vocês nesse vídeo. E tem algumas súmulas que estão com a eficácia suspensa por determinação do STF, embora às vezes o índice emissivo de vocês remeta para essa súmula, que é, no caso de insalubridade, que tem uma súmula que fala que a insalubridade é calculada, a base de cálculo da insalubridade é o salário base, não é mais o salário mínimo, em razão da súmula vinculante número 4. Se você buscar na base de cálculo da insalubridade e chegar nessa súmula e você colocar, você vai perder a questão, você vai perder a sua tese na hora da prova. A mesma coisa em relação a outra atividade das normas coletivas. Antes havia outra atividade da norma com a convenção coletiva, com a reforma trabalhista perdeu e o STF suspendeu a eficácia dessa norma. Muito cuidado, risquem no material de vocês a súmula 228 do TST, que diz que a partir de maio de 2018, data da publicação da súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso em instrumento coletivo. Então, risca a súmula 228 do TST. E a súmula 277 do TST. As cláusulas normativas de acordo coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Risquem também esta súmula. Não se aplica. Está com a eficácia suspensa. Muito importante esse vídeo, gente. Compartilha com quem você sabe que está fazendo segunda fase em Direito do Trabalho para riscar também na CLT e não ser induzido a erro. A gente sabe que segunda fase, qualquer deslizezinho é responsável pela reprovação de alunos. Então, não queiram passar pela experiência de perder a segunda fase por erros bobos que poderiam ter sido evitados. Risquem na CLT, compartilhem esse vídeo e aproveitando para falar com quem não é meu aluno, que ainda tem vaga no curso de oficina de peças que vai começar dia 11 de março. As últimas vagas do curso de oficina de peças. Nesse curso ele é muito bom, o foco dele é treinar a peça mesmo, peça, peça, peça. Cada dia de aula a gente treina uma peça específica, vai passo a passo, o aluno aprende a fazer, ele entende o que ele está fazendo, ele não apenas decora, porque se você só decora a estrutura e sai reproduzindo, na hora da prova dá um branco e aí já era. Você entende o que está fazendo e aí mesmo que você esqueça a estrutura não tem problema, você entendeu o que é aquela peça, você desenrola. Na segunda parte da aula, a gente faz uma peça junto, eu vou fazendo junto com você, a gente vai trabalhando, porque são aulas ao vivo, eu vou trabalhando essas questões, essas peças junto com vocês, para vocês verem as dúvidas, como que faz, como que tira, como que trabalha o rascunho. Rascunho também é extremamente importante. Você fazer um rascunho devidamente estruturado para servir como base para você voltar ali e não perder nenhuma tese, não esquecer nada e também para ir te tranquilizando, para ir trabalhando o seu emocional enquanto você vai fazendo o rascunho. Ainda tem as últimas vagas nesse curso, as informações vão estar na descrição do vídeo, mas são vagas limitadas porque tem que ser uma turma pequena, então não abra exceção, atingiu o limite, a gente não admite novos alunos, infelizmente. Tem também o curso de treinamento de questões, que aí o foco é para as questões, então nas questões o que o aluno vai trabalhar? Vai aprender a responder de acordo com o que é exigido pela CLT, pela banca, o que é importante colocar nas questões, a encontrar a resposta na CLT. A gente trabalha muito o Instituto Jurídico, o índice remissivo, como localizar na CLT a resposta e transformar aquele dispositivo legal numa resposta da forma como a FGV pontua. Além, é claro, de funcionar como um instrumento de revisão, porque as questões elas abarcam, né, todo o conteúdo, tanto direito material e processual. E tem também a nossa queridinha, que é a monitoria, que é uma aula particular mesmo, é entre mim e o aluno, e a gente vai trabalhando o que for necessário, é um estudo personalizado, porque cada aluno tem a sua necessidade, tem a sua dificuldade, e a gente vai trabalhando juntos
suprindo aquelas necessidades dos alunos. E aí o número de aulas é de acordo com a necessidade de cada aluno e a gente vai trabalhando. Também são vagas limitadas, obviamente, para eu conseguir atender a todos os alunos. Tem uma limitação de vagas, então não perde tempo. Aproveita agora a sua chance de passar na segunda fase da OAB. Eu te espero no próximo vídeo falando de OAB. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e aguarde os próximos vídeos. Precisando de mim? Estou à disposição.